Boa noite. Boa noite. Bloqueios policiais limitam festa de foliões na Vila Madalena. Incêndio atinge prédio em Pinheiros e deixa 11 feridos. Em Dubai, fogo destrói parcialmente um dos maiores edifícios residenciais do planeta. Governo da Indonésia entrega nota de protesto a embaixador brasileiro. Nossa equipe mostra um estacionamento de carros antigos que chama a atenção no interior de São Paulo. E atenção ao relógio, horário de verão acaba meia-noite de hoje. O carnaval já acabou, mas nas ruas da Vila Madalena a folia e a polêmica continuam. Além da animação, a festa também traz muita sujeira e problemas para os moradores do bairro. Em uma tentativa de organizar o Carnaval de Rua de São Paulo, a Polícia Militar passou a adotar novas medidas para limitar o espaço e o número de foliões nas vias do bairro. Hoje, 6 blocos devem circular pela região. Eles devem seguir o cronograma e itinerário acompanhados pela PM, CET e agentes da Prefeitura. Diferente dos outros dias de folia no bairro, a partir de agora haverá também restrição de público, com no máximo 15 mil pessoas. Bloqueios como estes estão espalhados por toda a Vila Madalena. A ideia é que os foliões tenham um espaço definido para curtir o pós-carnaval que acontece neste final de semana e no próximo, e os comerciantes, moradores e também quem passa pelo bairro não sofram com os transtornos da folia. Ninguém é contra o carnaval, vamos separar o joio do trigo. Carnaval é carnaval, vandalismo é vandalismo. O carnaval é legal, você vê aqui, hoje nós estamos fazendo um carnaval aqui, da comunidade, vão sair, vão dar uma voltinha, sem problema nenhum, usam banheiro químico, não tem xixi na rua. As pessoas respeitam. A partir do momento que começa a vir vândalo, aí a coisa piora muito. Tudo para evitar que cenas de vandalismo se repitam. Esta semana, Fernanda foi atingida após policiais usarem balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar os foliões remanescentes. Fui atingida sem nenhuma razão, assim, eu não tenho cara de arruaceira, puxa vida. Não bebo, não faço nada, fui lá conversar e também fui atingida. Então, assim, eles perdem um pouco o controle porque vem um monte de gente pra cima, eles não sabem como lidar. Então, tem os dois lados disso, tem a falta de preparo, de repente que eles deviam ser instruídos de uma outra maneira. Tem gente que passa do limite com excesso de álcool. O clima durante a tarde de hoje era bem diferente. Não sei somar. Como não? Não, só os dedinhos, só os dedinhos. Em um outro ponto do bairro, o bloco Caia na Gandaia levou centenas de pessoas para aproveitar e mostrar que a folia ainda não acabou. O carnaval passou muito rápido, devia ser metade do ano, mas foi muito rápido, a gente está curtindo. Incêndio atinge prédio no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e deixa 11 pessoas feridas. O fogo atingiu um prédio residencial na rua Teodoro Sampaio na madrugada deste sábado. Das 11 vítimas, 2 estão em estado grave. Ao menos 23 equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para apagar as chamas. O incêndio só foi controlado por volta das 5h30 da manhã. A rua chegou a ser totalmente interditada, mas por volta das 9h30 da manhã já havia sido liberada. Nível do sistema Cantareira tem nova alta, a 17ª neste mês. Com a nova alta, o nível do sistema saltou de 10% para 10,2%. O reservatório tem recebido chuvas constantes e já superou a média histórica do mês. Apesar disso, o cenário ainda é crítico e o sistema ainda opera com a segunda cota do volume morto. Os demais mananciais de São Paulo também tiveram alta. O sistema Alto Tietê chegou a 18%. Ontem, o governador Geraldo Alckmin descartou a possibilidade de rodízio. Ele afirmou que se todas as obras previstas ficarem prontas no prazo, será possível recuperar o Cantareira. Ministério Público Estadual instaura inquérito para investigar suposta cobrança de ar encanado pela Sabesp. As queixas de consumidores no aumento do valor da conta, mesmo com a diminuição do consumo, vieram à tona após a redução da pressão nos canos, medida adotada pela companhia para economizar água. O promotor Gilberto Nonaca deu prazo de 15 dias para que a Sabesp explique as distorções nas tarifas de clientes que sofreram cortes no abastecimento.
O Ministério Público quer saber se a companhia está cobrando pelo ar que chega ao hidrômetro antes do fornecimento ser reestabelecido. Em nota, a Sabesp informou que fornecerá todas as informações ao Ministério Público e garante que a redução de pressão não afeta a medição. O fim de semana começou ensolarado para o paulistano. As temperaturas subiram bastante e chegaram aos 31 graus à tarde. E o domingo deve continuar com sol. No litoral, as temperaturas vão chegar perto dos 35 graus. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Promete sol e altas temperaturas sem nada de chuva em praticamente todo o litoral do Sudeste. Já no sul do Brasil, a instabilidade aumenta e a chuva pode atingir forte o norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina e do Paraná. Já na região norte, entre os estados do Pará, Amazonas e Rondônia, há risco de temporais típicos de verão associados ao calor e à alta umidade do ar. No Nordeste, a chuva é passageira e a máxima vai aos 30 graus em Salvador e 31 em Fortaleza. No Rio de Janeiro, tempo firme, calorão de 36 graus. E em Florianópolis, por causa do tempo mais fechado, a máxima não vai passar dos 26 graus amanhã. Aqui no estado de São Paulo, o ar seco ganha força em todas as regiões paulistas e o domingo será de muito sol, pouca nebulosidade e bastante calor. O único lugar em que pode chover, mas de forma isolada, é na região da Serra da Mantiqueira, na cidade de Campos do Jordão. Nas outras áreas, incluindo a Grande São Paulo, nada de chuva e calorão. O dia vai amanhecer com 18 graus e à tarde as temperaturas disparam, chegando aos 32 aqui na capital paulista. Na cidade de Ribeirão Preto, o sol também brilha forte e os termômetros chegam à marca dos 33 graus. E quem estiver no litoral vai pegar temperaturas na casa dos 32 graus no Guarujá. E é bom se proteger bem do sol, porque os índices de raios ultravioleta estão em níveis altíssimos. E eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. E atenção ao relógio, o horário de verão termina à meia-noite deste sábado. Com isso, os relógios nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem ser atrasados em 1 hora. O governo federal ainda não concluiu o balanço de quanto foi economizado. Na última edição do horário de verão, foram poupados 405 milhões de reais em energia. Nesta edição, o horário de verão teve 126 dias, 5 a mais que a média dos últimos 15 anos. A prorrogação ocorreu para evitar que o fim do horário de verão coincidisse com o carnaval. Cultura termina neste final de semana a mostra do artista plástico Romuek. A exposição com esculturas hiperrealistas pode ser vista na Pinacoteca até amanhã. Neste domingo, a exposição ficará aberta ao público das 10 da manhã às 10 da noite. As 9 obras expostas buscam reproduzir com fidelidade máxima cenas cotidianas e impressionam pelos detalhes. Os ingressos, que custam R$ 6,00, devem ser comprados diretamente na bilheteria da Pinacoteca. Um estacionamento de carros antigos faz sucesso na região de Sorocaba, interior de São Paulo. O espaço recebe modelos raros, alguns do começo do século passado. São mais de 200 preciosidades. Estamos no maior complexo de carros antigos do Brasil. O espaço, de 15 mil metros quadrados, fica em Araçariguama, interior de São Paulo. A ideia de criar o estacionamento foi do colecionador Marcos Cardoso. O gosto por essas máquinas vem de menino. O primeiro carro dele foi aos 13 anos. Brincar na rua, eu queria domingo de manhã, eu queria lavar o carro do meu pai. Me pôr de castigo era não deixar eu lavar o carro dele, não deixar eu mexer, não deixar eu ligar, não deixar... Quer dizer, era uma paixão. A paixão só cresceu, mas chegou uma hora em que faltou espaço. Foi aí que ele decidiu criar um local onde outros aficionados também pudessem guardar suas maiores riquezas. Um carro antigo, ele tem uma série de detalhes, detalhe para funcionar, detalhe para esquentar, detalhe para... Sabe, você viu, eu liguei o carro, tive que esperar um pouquinho para poder andar, ele não se acelera, ele morre, tem toda uma manha, tem todo um ritual que a gente que conhece sabe desse ritual e trata o carro do cliente com o ritual que o carro está acostumado, que o carro precisa.
O local abriga vários clássicos, como esse Thunderbird de 1955, uma lenda dos esportivos, ou esse Rolls Royce de 78, que nunca foi reformado, pintura e acessórios todos originais. Essa jardineira americana de 1929 foi usada como transporte público. Já esta limusine Packard é de 1949. Iguais a essa, só há 50 pelo mundo. Outros, além de belos, carregam histórias importantes. Esses 2 Dodges foram usados na Segunda Guerra Mundial, um deles como ambulância. Este daqui é o modelo mais antigo de todos, é uma verdadeira relíquia, um Ford T fabricado em 1911 e ele guarda as mesmas características de antigamente. Por exemplo, naquela época os faróis eram todos movidos a gás e as rodas eram fabricadas de madeira. E o mais curioso, até a buzina é a mesma do passado. E não tinha embreagem na época, ele tinha mudança de marcha, que não é uma mudança de marcha, é uma mudança de polias por acionamento de pedal, que ele parece uma charrete motorizada, né? Então as pessoas que tinham uma condição financeira boa compravam esse carro e quem não tinha andava de charrete mesmo, né? O cliente também pode dar uma voltinha em um desses carros. Mas o Edson esnobou os clássicos. Escolheu logo uma Ferrari F355, que faz 100 metros em apenas 4,5 segundos. Sensação? Muito gostoso, muito prazeroso dirigir o carro. Chega a 300 por hora. Você pretende chegar nessa velocidade algum dia na vida ou não? Não, respeitar a velocidade aí nas estradas. Operador de contas do doleiro Alberto Youssef no exterior deixa a prisão. João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado estava detido no Complexo Médico Penal de Curitiba. Ele é acusado de ter envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro desviado da Petrobras. João Procópio foi preso na 7ª fase da Operação Lava Jato. A decisão de libertar o operador de contas é do juiz federal Sérgio Moro. A decisão foi tomada após parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou favorável à revogação da prisão preventiva. Investigações da Polícia Federal apontam João Procópio como operador das contas de Alberto Youssef no exterior. Procópio terá de entregar o passaporte à Justiça e fica proibido de manter contato com Youssef. Saiba quais são os destaques das principais revistas semanais de informação do país. Os Segredos do Empreiteiro é a chamada de capa da Veja. Segundo a revista, Ricardo Pessoa, da UTC, que foi preso na Operação Lava Jato, estaria disposto a fazer acordo de delação premiada e contar o esquema de corrupção que envolve o PT. Isto é, traz uma reportagem que critica a política educacional da presidente Dilma e questiona: cadê a pátria educadora? Carta Capital aborda o triunfo dos extremismos e discute o avanço do terrorismo islâmico. Época faz uma reportagem especial, na qual mostra que as mulheres estão bebendo demais e cada vez mais cedo. Agora à tarde, o Ministério da Justiça publicou uma nota rebatendo a reportagem de capa da revista Veja. O texto nega que o ministro José Eduardo Cardoso tenha se reunido com o advogado da UTC e afirma que ele sempre garantiu plena autonomia às investigações realizadas pela Polícia Federal. Durante a semana, José Eduardo Cardoso admitiu ter se encontrado com advogados da Odebrecht que defendem executivos presos na Operação Lava Jato. Veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. O Estado de São Paulo. Governo usa Lava Jato para não pagar, afirma empreiteiro. Segundo a publicação, João Santana, da Constran, confirma ter procurado o presidente do Instituto Lula e diz que o governo usa caso de corrupção para não quitar débitos com fornecedores. Folha de São Paulo. Com queda nas receitas, Sabesp cogita tarifa extra. Dólar e gasto com crise da água desequilibram finanças da estatal paulista. Médico chama a polícia após atender jovem que fez aborto na Grande São Paulo. A jovem, de 19 anos, deu entrada no Hospital São Bernardo na segunda-feira de manhã e, à tarde, foi detida após ser denunciada pelo médico que a atendeu. Segundo a polícia, a jovem pagou fiança de R$ 1.000 e foi liberada. No Brasil, o aborto é considerado crime.
Se for condenada, ela pode pegar 3 anos de prisão. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar a conduta do médico, que pode vir a ter o registro cassado. Para o órgão, o profissional de saúde violou o sigilo médico. Polícia Militar do Rio de Janeiro expulsa 43 oficiais suspeitos de terem cometido crimes de concussão, que consiste em exigir vantagem indevida em razão de função pública e extorsão. Eles são acusados de cobrar propina de comerciantes de Bangu, na zona oeste da cidade. Segundo a investigação, os oficiais recebiam dinheiro irregularmente e, com isso, faziam vista grossa à existência do transporte irregular de vans, combis e mototaxistas. A decisão de expulsão foi tomada após os acusados serem submetidos a um conselho de disciplina. Vizinha à capital paulista, Santo André tenta seguir o mesmo exemplo de São Paulo na ampliação de espaços para quem pedala. Neste mês, a cidade ganhou uma ciclofaixa de lazer com 11 quilômetros de extensão. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Depois de uma curta e fácil viagem de metrô e trem, chego a Santo André. E o assunto da vez é as ciclofaixas de lazer aqui deste município colado à cidade de São Paulo. A ciclofaixa surgiu depois do pedal Santo André. A gente tem um pedal noturno com a prefeitura, um pedal com escolta. Nosso recorde foram 803 ciclistas numa noite de segunda-feira. Então a bike está crescendo muito aqui na região. A gente percebeu que a cidade queria mais e a partir disso nós fizemos todo o processo licitatório, estudamos os trechos da cidade que comportavam e inauguramos agora há uma semana a ciclofaixa de lazer. São 11 quilômetros que unem os bairros de Casa Branca, Jardim e Centro, com funcionamento aos domingos e feriados das 8h30 às 14h30. Nossa, é o que eles mais queriam na vida, um pedaço de Santo André para poder pedalar sossegado. Tchau! Tchau! Aí ela vai numa boa, sem se cansar, sem problema de ir para a rua. Então a gente tem domínio sobre a bike e ela aprende um monte de noção sobre cidadania, equilíbrio. É muito legal. Eu acredito em energia, preservação do meio ambiente, fazer as pessoas se mexer, saúde. Isso é muito bom, maravilhoso. A segunda fase da ciclofaixa vai se ligar o Parque Celso Daniel ao Parque Central. E a terceira fase vai ligar até um outro parque que já é no segundo subdistrito da cidade. Então vai ter uma ligação entre os 3 parques. Em São Paulo, a semente de tudo começou com a ciclofaixa de lazer, implantada há 5 anos. Perto da 1h, o trânsito na avenida se intensifica. Não pode, olha aí. Não tem como, né? Por quê? Não tem como. Por quê? Por causa do trânsito. Eu não sou contra. Não estou falando que eu sou contra. É mal organizado. Eu acho que é importantíssimo. Eu fico triste que algumas ciclofaixas, as de lazer, são melhores do que as ciclofaixas que são contínuas durante o meio da semana. Se elas fossem essas também fossem melhores, ia ser excelente. Mas já estava na hora de ter em Santo André, não só em São Paulo. Domingo, ao invés de ficar em casa, vendo televisão, ou indo no shopping comer, a gente está aqui fazendo esporte, curtindo a família. Querendo cobrar São Bernardo também. Bike na rua, menos poluição, menos estresse. E Justiça manda a Prefeitura de São Paulo retirar uma ciclovia que fica em frente a um colégio particular na Vila Mariana, Zona Sul. Na decisão, a juíza Simone Viegas de Moraes Leme afirma que a faixa reservada aos ciclistas causa riscos aos alunos que trafegam pela rua Madre Cabrini. A magistrada disse que faltou o planejamento da gestão municipal para a implantação das ciclofaixas. Ainda na decisão, ela argumenta que a rua Madre Cabrini é curta e estreita. A via tem cerca de 700 metros e que há grande trânsito de vans escolares e pedestres. A prefeitura pode recorrer da decisão, mas ainda não se manifestou sobre o assunto. O governo da Indonésia entrega nota de protesto ao embaixador brasileiro. O Itamaraty confirmou neste sábado que o embaixador brasileiro em Jacarta, Paulo Soares, recebeu uma nota de protesto do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia pelo fato de a presidente Dilma Rousseff ter se recusado a receber as credenciais do novo embaixador indonésio no Brasil, Toto Rianto.
Na avaliação do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia, o ato do governo brasileiro foi hostil e abrupto. O recebimento das credenciais dos embaixadores pelo presidente da República é uma formalidade que marca o começo das atividades dos diplomatas. Segundo a presidente Dilma, o governo brasileiro decidiu atrasar o recebimento da documentação do embaixador porque quer ter clareza sobre a situação das relações diplomáticas entre as duas nações. Em janeiro, a execução do brasileiro Marco Archer por tráfico de drogas gerou mal-estar diplomático entre o Brasil e Jacarta. Outro brasileiro, Rodrigo Goulart, também foi condenado e deve ser fuzilado. Em Dubai, incêndio atinge um dos prédios mais altos do mundo. O incêndio aconteceu na noite de ontem. O prédio de 79 andares é um dos maiores edifícios residenciais do planeta. As chamas podiam ser vistas de vários ângulos. Vidros e metais caíam do topo da estrutura, que tem mais de 330 metros de altura. 4 pessoas sofreram ferimentos leves. Pelo menos 10 caminhões dos bombeiros apagaram as chamas após o alarme de incêndio ter sido disparado, por volta das 2 da manhã, horário local. Segundo a polícia, o fogo começou no 50º andar. As causas do incêndio serão investigadas. Primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, comemora a prorrogação do acordo de empréstimo acertada ontem pela União Europeia e a FMI. O premier insistiu que o acordo cancela compromissos de austeridade realizados com credores internacionais pelo governo conservador anterior. Tsipras afirmou ainda que seu governo de esquerda evitou ser estrangulado pela zona do euro. O acordo de prorrogação de 4 meses pode evitar o colapso financeiro e a saída do bloco financeiro. Na segunda-feira, o país precisa apresentar os planos de reformas econômicas. O Ministério Público da Venezuela ordena a prisão provisória do prefeito de Caracas e líder oposicionista Antônio Ledesma. Ele foi detido na quinta-feira por agentes do Serviço de Inteligência, acusado de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. Com a decretação da prisão provisória, Ledesma será levado para o presídio de Ramo Verde, na periferia de Caracas, onde ficará detido por tempo indeterminado. O governo do presidente Nicolás Maduro acusa Ledesma de promover manifestações contra o governo que tomaram conta do país entre fevereiro e maio do ano passado. As passeatas terminaram com 43 mortos. Esta semana, os Estados Unidos já reiteraram que estão preocupados com a escalada da intimidação contra opositores do governo. Papa Francisco recebe a chanceler alemã Angela Merkel em audiência privada. As conversas incluíram a luta contra a pobreza e as crises internacionais. A audiência no Vaticano durou cerca de 40 minutos. O Papa e a chanceler alemã falaram sobre o combate à pobreza, o papel da mulher nos países desenvolvidos, igualdade e também a agenda da Alemanha para a cúpula do G20, prevista para junho na Bavária. Angela Merkel disse que a crise na Ucrânia também foi discutida e que o Papa a incentivou a agir de forma decidida e determinada para encontrar uma solução. O Papa Francisco entregou a Angela Merkel uma medalha que reproduz São Martin, dando seu casaco a um pobre. Merkel levou de presente uma caixa de CDs com gravações do compositor Johann Sebastian Bach e um donativo para crianças afetadas por conflitos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Um bom domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Confira os lances de Portuguesa e Santos no Mesa Redonda. Neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora Gazeta Imóveis.